Fala galera, meu nome é Danilo, sejam bem-vindos ao Papo Adiante, um podcast voltado à história, porque todo mundo tem uma história para contar. Hoje estou aqui com o João Paulo Primitivo, um profissional da área do marketing com muita experiência e história para contar aqui para agregar ao nosso papo aqui. E aí, João Paulo, como é que você tá, cara? E aí, Danilão, tudo na paz? Tudo, meu irmão? Tô bem, tô tranquilo, tô em paz, com a mente fervendo aqui sobre algumas coisas, mas vamos trocar ideia. E aí, cara, se apresenta aí pra galera, fala um pouco de você. Fala pessoal, meu nome é Primitivo, sou o diretor criativo do Laboratório da Criação, trabalho no ramo de marketing aí desde 2016, desde 2014, fazendo materiais gráficos para a Força Aérea Brasileira. Servi 4 anos lá, comecei lá minha vida de designer. Eu comecei em 2011, na verdade, entrei lá, continuei como designer, saí como designer e desde 2019 eu faço produções audiovisual, então toda a área de marketing, estratégia, audiovisual, design, eu estou infiltrado em tudo isso aí, todo esse tipo de conhecimento e abrangências a mais. Isso aí, galera. Ó, deixando bem claro, tá aqui, ó, na nossa tela aqui, o Laboratório da Criação, nosso principal colaborador aqui do podcast. Lembrando que esse é o episódio 1, fiquem ligados, sempre vai ter um episódio novo rolando aí com várias histórias pra contar. Cara, como tu falou, tu começou na Força Aérea. Tu Como é que tu foi pra lá, velho? Tu tinha essa vontade de ser militar ou foi aí caiu de paraquedas lá? Cara, a vontade surgiu quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, faz muito tempo, que eu tenho 33 hoje. 7, 8 anos, eu vi o corpo de bombeiro correndo em tropa. E aquela gritaria das canções, e os caras de calça e coturno, musculosos e tal. Meu irmão, quero ser militar, quero fazer essa parada aí. E aí, só que eu falei que comecei na base, né? Eu menti um pouco, perdão, inclusive. Eu comecei antes, eu já trabalhava de design em 2011, porque eu ajudei meu pai como servente de pedreiro. E teve um dia que eu cheguei em casa com meu pai, eu todo sujo, todo melado de cimento, de areia, e meu irmão chegou, de roupa social, cheirosinho. E meu irmão já era designer. Eu fiz, rapaz, eu acho que a caneta do meu irmão pesa menos que a colher de pedreiro do meu pai. E aí eu comecei a chafurdar o computador do meu irmão, fazendo meme pra Orkut, fazendo meme pra Facebook. Fui desenvolvendo a habilidade ao ponto de minha mãe me colocar num curso, só pra eu ter um diploma. E aí, quando eu fiz um mês de curso, surgiu uma empresa recrutando. Fizeram um teste lá, eu passei descolado da galera, porque eu já mexia com tudo há muito tempo. Tava lá só pelo diploma. E aí começou a minha carreira na Birô Croqui de Plotagem. Nem sei se existe mais essa empresa. Birô Croqui o Tá nome. ficando velho, hein, meu? É. E aí fui pra Força Aérea em 2012. Fiquei no Batalhão de Infantaria até 2014. Em 2014 eu fui pro Grupo de Instrução Tática Especializada. E lá eu fui responsável por vários trabalhos como designer gráfico. Até a minha saída, né, do esquadrão. E aí quando eu saí das Forças Armadas em 2016, foi só continuando a função de design aqui fora. Cresci o olho para cima de outras coisas, tipo, o movimento sempre me chamava a atenção, a maluquice, a criatividade. Eu fiz muita coisa maluca, só que era estática. Eu falei, pô, quero dar movimento a essas paradas. E aí eu entrei pro audiovisual, efeitos especiais, tudo que você já sabe que eu faço hoje. Cara, é pior que esse clima, essa ideia de militarismo é contagiante, cara. Eu tenho 35 anos, a gente é da mesma geração. A geração milenial. É isso, né? Eu não faço a menor ideia de que Eu acho geração eu que sou. é da mesma geração. Então o que acontece? A gente foi criado vendo o filme do Van Damme, do Stallone, O do grande dragão branco. aquele Rambo, caramba, aquele filme de guerra massa. E, cara, eu acho que faz parte da nossa geração essa ideia de que tu vai salvar o mundo. Não vou mentir que não fui diferente. Na minha adolescência eu estudei muito, porque eu queria ir muito ir pro exército. Não terminei indo pra EFON. Fiz a escola lá em Belém, no quarto distrito. Saí, entrei na Marinha Mercante, né? E tô até hoje, cara. E é uma área que eu me identifico pra caramba, pô. Porque o negócio que eu gosto muito é de histórias. Mas essa geração da gente abraçou muito essa ideia de militar. Tanto que eu vejo muito, cara, da geração da gente, assim, meus colegas, quase todo mundo passou por alguma força. Quando tu passou lá pela base aérea, cara, como é que foi lá o teu período lá? Tu lembra? Rapaz, o meu currículo de militar ele não é algo tão exemplar, não. Eu passei alguns tempinhos aí de cela, detido. Não porque eu era um cara de má conduta. Chegou um período
da minha estadia dentro da Força Aérea, que um coronel cismou comigo por motivos pessoais e ele decidiu que ia acabar com a minha carreira lá dentro. Então, eu não podia pisar primeiro com o calcanhar e depois com o peito do pé, e ele ia reclamar, dizer que estava errado. Era para pisar ao contrário, você pisou assim. Cadê? E aí eu até fui indicado, porque quando eu saí em 2016 não era mais prova, era indicação do chefe para você ir a S1. Fui indicado, aí o cara, pô, meu irmão, tu vai ter que baixar a nota dele, porque eu não quero que esse cara Caraca. continue, não. Aí o major, que era meu chefe na época, me chamou para conversar e tal. Eu falei, major, eu tô cumprindo o tempo obrigatório já, tem 4 aninhos aí. O senhor é de carreira, não vale a pena se queimar por um soldado, não, pô. Aí o major olhou no fundo do meu olho e disse: eu não ia me queimar, não. Você não ia mesmo, não. Pode engajar, não, porque eu não vou arrumar confusão com o coronel. Tudo bem, tudo bem. Mas, assim, lá dentro, a experiência que eu tive nos 2 primeiros anos, que foi de batalhão de infantaria, foi muito massa. Porque teve toda aquela experiência de, pô, mexer com arma, tirar serviço no portão, colete, pistola, tudo aquele negócio. Eu participei de 3 Cruzex lá, que, meu irmão, gente de todo lugar do mundo, os gringos perguntando onde é que era banheiro, não sabendo nada de inglês, e os caras fazendo mímica no meio do esquadrão pra poder entender. Massa demais. A Copa do Mundo, eu servi na Copa do Mundo. Sou o único soldado do Rio Grande do Norte que foi abordado pelo FBI. Ninguém toma esse título de mim. Eu fui abordado. Olha aí, ó. Fui abordado. Procurado pelo FBI, ó. João Paulo Tu Primitivo. quer saber essa história? Meu irmão, Conta aí, essa história é boa. eu tava de serviço no portão principal da base aérea. E aí, a gente tava lá tirando serviço e tal, e encosta uma Kombi, toda descaracterizada. Uma Kombi não, um mini ônibus. Todo descaracterizado, todo branco, com a janela peliculada, escura. Aí eu olhei, tava sem fazer nada, eu fiz, cabo, aquilo ali pode? Ao cabo não, porque o estacionamento é rotativo. Não pode ficar ali. Aí eu fiz, tudo bem, então vou tirá-los de lá. Saí do portão, fui em direção à Kombi, puxei minha pistola e bati no vidro assim, ó. Toque, toque, toque. Pô, com pistola na mão, A cara. pistola na mão, filho. Pronto e preparado e querendo. Aí o motorista abriu a cortininha, olhou pra mim, fechou uma cortininha. Do meu lado direito, em cima, na janela do ônibus, a janela se abre e sai uma pistola aqui. Aí eu fico assim, olhando pra pistola. A pistola olhando Eu pra olho mim. pro cabo, aí o cabo tá assim, ó. Meu Deus. Aí um cara bate no vidro e faz, é o FBI. Irmão, tu tá em Natal. Tu... Ok, eu falei ok, e eu sou a Xuxa, desce do carro, irmão. O cara desceu, todo palitozinho e tal. Meteu a mão aqui e fez, é FBI mesmo, eu sou o tradutor. Aí eu fiz, por que o FBI tá aqui? Ele fez, hoje é jogo dos Estados Tu Unidos. ainda quis enquadrar os caras, velho? Claro, ué. Eu era autoridade por um momento. Aí eu fiz, por que o FBI tá aqui? Ele fez, é o jogo dos Estados Unidos e não sei quem. O vice-presidente vai vir assistir. A gente tá fazendo uma segurança pro cara aqui e tal. Aí eu fiz, tudo bem então. Pode ficar à vontade aí, viu, pessoal? Aí o que mais me assustou foi que parecia aqueles Fusca de circo. Não parava desse jeito, irmão. Parece que tinha 28 milhões de pessoas dentro daquele micro-ônibus. Começaram a puxar uns pau de selfie de 22 metros, olhando os coqueiros pra ver se tinha bomba. Vasculhando mato, roçando mato. Aí eu falei, meu irmão, que loucura, eu fui abordado Só pelo faltou FBI, sair mano. o Bruce Willis dentro do carro ali. Foi, eu falei, meu irmão. Essa Copa do Mundo foi um bagulho sinistro. Assim, eu tive muitas desavenças com muitas forças, inclusive. Polícia Federal, Civil. Porque no portão eu era um cara enjoado. Eu imagino, cara, na época... Natal é uma cidade pequena, né? Pô, e teve um movimento gigante, né? Por causa desse jogo. Por causa do estádio aí, vários jogos que teve aqui. Teve um movimento gigante, eu imagino. Eu lembro do pessoal comendo cachorro quente lá, que juntava uma porrada de americano ali acho que era na Salgado Filho, ali perto da Universal. Que ficava ali uma porrada comendo cachorro quente. Cara, foi um período maneiro. Pena que o Brasil não ganhou a Copa, mas foi maneiro. Não tinha como ganhar, né? Vamos ser sinceros que os brasileiros só estavam ali por causa das festas que tinham ali dos jogos. É. É igual essa Copa de Tudo tem agora. um motivo. É. E tudo tem uma razão. E se não deu certo é porque não chegou no final. Cara, daí tu passou esse período de militar, velho, na Força Aérea. Eu acredito que tu aprendeu muita coisa, né? Pô? Porque a experiência da vida militar ensina muito, Pô, né? muito. Ensina doutrina, ensina resiliência. Coisa que no meio civil, muitas vezes a gente tem que aprender sofrendo. Ali a gente aprende como se fosse uma escola, né? Você amadurece muito. E eu acredito que tu passou por todas essas experiências e foi carregando aquilo contigo, né, cara?
Véi, assim, eu tenho orgulho em dizer que minha turma foi a última turma que sofreu de verdade. Porque naturalmente, normalmente, na verdade, quando se entra uma turma nova de período obrigatório, são 100 pessoas, 120 pessoas. Minha turma foi 47. E de 47, meu nome foi o 46 essa chamada. Eu Eu tava na rabeta. já tava, meu irmão, não vou, não vou. Já tava na desistência. E assim, você, pai e mãe, bote seu filho pra servir. Mesmo hoje, bote seu filho pra servir. Porque é importante a separação do cara da família para ele aprender a se virar. O quartel fez eu entender muita coisa de, irmão, ninguém vem salvar não. Tu vai, ou tu se vira, ou tu se tora. Tu vai escolher qual lado que tu vai abraçar. Porque vai dar errado em algum momento. Eu acho que isso é até um ponto negativo, mano. Que eu trouxe lá de dentro, eu não consegui me desvencilhar disso ainda. Que lá dentro a gente chamava de sono de alerta. Eu tenho isso na minha casa. Eu Caraca. tô dormindo, caiu, pô, eu moro de esquina. Passou alguma coisa na rua que fez um barulho que minha cabeça não conhece, eu acordo. Tá igual o Frank Castle, que fica vendo. Irmão, Que fica vendo os companheiros ainda de lá de guerra. uma coisa que eu melhorei muito foi acordar. Minha esposa, quando a gente começou a morar junto, ela quase levou um soco, pô. Porque ela teve a brilhante ideia de me acordar com o rosto aqui. Quando eu abri o olho, que eu vi, irmão, dessa distância não é o rosto que eu conheço. Eu quase dei um socão nela, pô. E desde Na então ela me bichinha. chama com 1,5 m de distância, assim, ó. E bota uma barreira, bota uma É. fita, um travesseiro. Só que eu melhorei bastante hoje, tá ligado? Então, meu irmão, mas no geral, muito aprendizado irado. Hierarquia, disciplina, e entrou o jiu-jitsu na minha vida em 2012 também. Começou a corroborar com toda essa parada, então. É bom, é uma experiência boa. Não era pra mim, eu vi que não era pra mim depois dos 4 anos, mas é uma experiência boa. Pô, jiu-jitsu, cara. A arte suave. A Milenar. arte milenar suave. Propagada no Brasil pela família Grace. Cara, tu quer dizer que tu é praticante de jiu-jitsu, né? Então, Desde 2012, mano. tá em qual graduação agora? Atualmente eu sou um marrom 4 graus. Você tá pertinho da preta já, né, cara? É um pé na preta, outro no sabonete. E aí, foi fácil? Apanhou muito? Levou muita Pô, massa? eu apanho até hoje, pô. Hoje mesmo, de tarde, eu levei pressão pra um branca, pô. Que isso? O cara é uma força descomunal. Você tem que. O leão aqui tá velho, filho. Aí eu vou rolar, pronto. Eu tenho 120 quilos, pessoal. Eu fui rolar com faixa branca. 120 quilos, 20 anos, mano. São 13 anos a menos que eu. A articulação desse cara não sente dor, não, pô. A minha, eu me abaixei, estralou o corpo inteiro, pô. Parecia que eu tava amaldiçoado. Eu abaixei com toda a dificuldade do mundo. Só que o cara é muito forte. E essa geração agora novinha aí que vem, de 20 e poucos anos, os caras nasceram na academia. Nasceram na creatina, né? Foram feitos na creatina. Galera Aí, tem uma pô. força, velho. Na minha época, o cara, em toda esquina tinha um bar. Atualmente, em toda esquina tem uma academia, pô. Então esses caras nasceram exercitando o corpo. O exercício que a gente tem era jogar bola na rua, era brincar no meio da rua, correr no meio da rua, subir em árvore. Então, hoje em dia, o sarrafo tá muito alto, principalmente lá na academia, porque lá não tem massagem. A gente prega um lifestyle, um jiu-jitsu de lifestyle e tal. Só que se um lá da academia for competir em algum momento, o treino vira de competição. E aí o que acontece? Porrada. Porrada, irmão. Tiro, porrada e bomba. É o lema da academia é o mais rico que tem, mano, que é ferro afiando ferro. Um vai competir. Se eu amolecer pro cara que vai competir, o cara da competição vai bater nele. E mesmo eu não indo competir, eu quero que minha academia ganhe. Então eu vou sentar a mão nesse mano. Até ele aprender a se defender. É quase a doutrina dos Cobra Kai, né? No mercy. É literalmente a doutrina dos Cobra Kai, irmão. Literalmente. Eu preciso gravar. Eu falo, mestre Wesley, fica o recado. Compra uma 360 ou pega emprestado. Precisamos de um treino gravado completo da academia pra rapaziada entender o que realmente é um ambiente hostil de treino. Massa. Tu treina lá em Wesley? Treino com o Wesley desde 2013. Cara, o Wesley eu conheço ele há muito tempo. Eu pratico jiu-jitsu também, né? Eu sou praticamente um branco encardido. Um branco jurássico. Eu já tenho quase 10 anos de branca e não saí da branca ainda. Quando eu comecei a treinar, o Wesley treinava na mesma academia que eu, lá na Checkmate. E eu lembro, pô. Daí ele foi se graduando, já tá na preta, já tem a própria academia, não saí do lugar ainda. Vai pegar o 3º grau agora na preta. Olha, já. Ano que vem. Caraca, só de preta já tem 15 anos. Não, eu postei a foto com você. 15 não, são 3 anos pra cada grau, né? É. Já tem 9 anos de preta. É, só de preta. Só de preta. Quando eu postei a foto com você, a frase que ele mandou no stories foi:
treinou comigo esse triste. E não sair do lugar. E não sai do lugar. E não sai do lugar. Mas, cara, um esporte que eu admiro muito, cara. Eu acho difícil, porque eu trabalho embarcado, viajo e volto. E essa quebra, esse lapso de tempo, esse gap de tempo que tem, eu acho muito, pelo menos pra mim, eu acho muito difícil eu ir, voltar e continuar no mesmo nível ou manter a mesma didática. Foi um ponto que eu senti nessa vida de jiu-jiteiro. É, o Mas é jiu-jitsu é algo que eu tenho que complicado, né? voltar. De repente eu volto aí, cara. Tu já tá pegando a preta aí, daqui a pouco deve estar querendo montar uma academia, alguma coisa. Eu tenho que remunerar. Eu não apanhei de graça 15 anos pra não remunerar a Exatamente. faixa Você preta. tem que enxergar o ROI, o teu sofrimento ali em cima do Sempre, tatame. sempre. Eu dediquei 15 anos ao jiu-jitsu, porque provavelmente só pega a preta ano que vem, tá? Então são 15 anos. Eu preciso remunerar minha faixa preta pra valer a pena. Ó, galera, vai vir surgir uma nova rede de academias aí, ó. Talvez aí, ó. Fiquem ligados aí, ó. Talvez um negócio novo. Com certeza vocês vão ver anunciado em algum lugar, isso eu tenho certeza. Vai ser igual o Cobra Kai, viu? Igualzinho o Cobra Kai. No Mercy. Não venha com. Ah, não, mas eu tô com a minha unha pintada, então não venha treinar, meu irmão. Cobra Kai. Eu quero que você fique bom pra se defender na rua. Não quer competir, tudo bem. Eu preciso que você fique bom pra se defender na rua. Esse é só o O critério lema. máximo. É, Vai ser o lema da casa. 100%. Cara, daí vamos lá, vamos recapitulando a tua trajetória. Tu saiu da base aérea, saiu, pegou tua mochilinha, saiu ali, assinou a dispensa militar. E aí, o que que tu fez, cara? Como é que foi aquele período ali? Como é que tu foi? Porque geralmente a galera que paga serviço militar se acostuma com aquela didática de trabalho e quando sai tem que se realocar de volta pro meio civil, né? Tem que realocar pro trabalho civil. Tem gente que tem facilidade, tem gente que pega mais tempo. Cara, Pelo que eu vi, tu saiu já entrando nessa área de marketing ou teve algumas transições aí nesse meio tempo aí? como eu falei, a minha turma, ela foi uma exceção porque ela era muito pequena. Mas assim, eu falo com tranquilidade. Metade da minha turma virou polícia. Exatamente pelo convívio de base e tal. Pronto, eu saí no comecinho, mas teve muitos caras da minha turma que foram a S1, foram a cabo, então os caras passaram 8 anos na vida militar. Você cria uma rotina bacana em 8 anos. Os caras não queriam perder aquela rotina, passaram pra polícia. Outros viraram bombeiros militares. Então são poucos caras que, assim como eu, foram tentar o próprio negócio, foram assumir essa parada do próprio negócio. Mas assim que eu saí da Força Aérea, eu tive um gap horrível da minha vida, que foi começo de 2016, não, 2016 inteiro, na verdade, que, meu irmão, eu fiquei meio que perdido. Porque eu passei 4 anos dentro da Força Aérea, achei que aquela parada era pra mim, que ia criar uma vida naquilo, só que no finalzinho eu não achei mais legal, só que eu saí e eu fiz, e agora, irmão, eu faço o quê? Aí no dia que eu dei baixa, eu falei, Senhor, me proteja, porque eu não quero mais trabalhar de escala. Eu sou servente de pedreiro, eu sou qualquer coisa, mas só não me bote pra trabalhar de escala. Porque, irmão, a pior coisa do mundo é você tá ano novo e você tá trabalhando. Pô, isso aí deve ter acontecido contigo em algum momento, porque Já assim, acontece até hoje, acontece várias vezes, trabalho cara. embarcado não tem o que fazer. Mas eu só vim voltar pro meio do marketing no começo de 2018. Eu fazia um bico aqui, outro ali, fazia uma logo, fazia um negócio, mas até o presente momento eu não achava que eu era capaz de atender clientes sozinhos. E aí eu fui para dentro de uma agência em 2018, como designer gráfico. Aí fiquei nessa agência por um ano, fazendo. Meu irmão, eu tomava conta de. No finalzinho do meu tempo nessa agência, eu tomava conta sozinho de 22 contas, fazendo artes para 22 empresas, sozinho. E algumas delas com mais de um post por dia. Então era loucura. E aí eu fui para Rapó. Na verdade, a Rapó meio que me sondou, final de 2018. Aí passou um ano de silêncio, final de 2019, fui contratado pela Rapó. Contratado entre aspas, né? Fui como prestador de serviço. E aí eu continuei dentro da Rapó como designer gráfico, até que veio aquela ideia na minha cabeça. Pô, eu sou muito bom, faço muitas artes massas que eu gosto de fazer, inclusive tem estabelecimentos em Parnamirim, Natal, que tem quadros meus nas paredes. Só que eu falei, irmão, eu preciso dar movimento a isso, mano. Eu tenho uma imagem que eu guardo até hoje, que sou eu, assim, segurando minha cabeça. Minha cabeça tá sorrindo, olho branco, um negócio bem macabro, bem. Agora mesmo eu falei, pô, eu queria animar isso daí, velho. Eu queria que essa cabeça na minha mão falasse. Ou piscasse o olho, desse um sorriso
assustador. E aí eu fui migrando para essa parte da animação, do motion design, do vídeo e tal. E com isso eu fui vendo que essa parte dá mais dinheiro, é mais rentável que a design gráfico. Porque design gráfico sempre tem aquele papo do, não, meu sobrinho faz mais barato. E aí, desde então, desde 2018 que eu tô nesse ramo do marketing, assim, pra mim mesmo, trampando de verdade como famoso marqueteiro. O audiovisual, né, cara? Antes de começar essa reunião, eu parei pra ver alguns trabalhos seus, eu achei bastante criativo. Tu tem uma ideia meio maluquinha, assim, sabe? De É. desenvolvimento, mas eu achei bem criativo, sabe? Vi algumas referências que você faz à cultura pop, também achei muito maneiro. Eu vi também, quando você falou da academia, eu vi também alguns vídeos teus relacionados à academia. Tu tem uma visão de trabalho, uma fonte inspiratória diferente do que é tradicional. Porque quando a gente parte pro tradicional do marketing, você vê muito ainda aqueles vídeos tipo de revista Ela. Daí eu vi que você tem um negócio bem diferenciado, cara. Da onde veio essa ideia, assim, essa visão criativa? Eu quero fazer diferente, eu quero mostrar que o diferente vende. Cara, como você falou, a gente é da mesma geração, sacou? Então, pô, Cacete Planeta, TV Cruz, o próprio Zorra Total, Sai de Baixo, que eu achava uma parada massa, Sai de Baixo. Então, fora os desenhos da época, né? Dudu e Edu, a Turma do Bairro, o Laboratório de Dexter. Então, tem muita coisa da minha infância que, graças a Deus, meus pais me deram muita liberdade para eu desenhar, pintar, rabiscar, montar a coisa. Meu pai era puto comigo quando eu era criança, porque eu vivia ter as ferramentas dentro do lugar para montar algumas coisas. Então, desde pequeno eu gosto de criar. E aí eu tendo sempre a dar sempre a mesma informação. E vou falar aqui para vocês: criatividade não é dom. Não é dom. Criatividade é igual um músculo comum do corpo da gente. Eu quero ser criativo, o que é que eu faço? Crie. Meu irmão, se eu pegar o primeiro vídeo que eu fiz aqui, vocês não vão querer ver nunca. É horrível, é horrível, horrível, horrível. Só que eu não parei de criar. E aí, ao mesmo tempo que eu não parei de criar, outras pessoas do mundo não pararam de criar. Então, eu tenho um algoritmo muito bem treinado que ele me mostra só coisa maluca, irmão. Gente do tamanho de prédio fazendo criativo. Vendendo uma casa, o cara tá sentado na casa. Eu fico, pô, qual é a casa que tu tá vendendo? Eu falei, isso daqui. Irmão, onde é que tu vê isso, pô? Se tua ideia minimamente quebrar o absurdo, ela tem um potencial de vender muito fácil. Porque o pessoal acha que é só aquele videozinho, pessoa bonita, legendinha, e aí vai conteúdo de venda. Eu sou totalmente averso a isso, como você pode ver, né? Cara, eu acho bastante interessante esse tipo de abordagem, cara, porque a minha visão, sou bem adepto a essas visões diferentes, sabe? Eu acredito que adaptação e evolução faz parte da nossa essência humana. Então, sempre vai ter alguém que vai criar uma coisa nova e essas pessoas vão revolucionando o mundo. Isso, se tu parar pra ver nas nossas histórias, tem vários personagens que criaram alguma coisa diferente e isso revolucionou. Na época o cara não era compreendido, tipo o próprio Leonardo da Vinci, pô. O cara criou várias coisas na época renascentista, Galileu Galilei, lá com a parte da astronomia. Então faz parte da nossa essência humana ser criativo e se adaptar a situações. E eu acho muito maneiro essa ideia, porque quando a gente parte para essa área, a tua área, a área do marketing, é uma área que é interessante que você consegue ver, você consegue enxergar a evolução da criatividade naquilo. Cara, porque se a gente parar pra ver aqui, vamos puxar aqui uma propaganda que era famosa da época da gente, da infância da gente, velho. Tipo aquele coroa do Bombril. Tu lembra do careca do O Bombril? carecão do Bombril era sinistro. Cara, ao meu ver, tu como um marqueteiro, tu vai pensar num jeito diferente. Mas ao meu ver, pô, tu imaginar, pô, pegar um cara careca, com um jeito de falar diferente Vestido formalmente como se fosse um repórter. e vendendo Bombril. E aquilo ali foi o maior sucesso, cara. Durou quantos anos aquele cara fazendo aquela propaganda? Até morrer. Até, praticamente até morrer. Tipo, outra coisa, eu lembro das propagandas de cerveja, cara, que tinha. Daquela tartaruga. As melhores pra mim na época da gente eram as propagandas da Pepsi, da Coca, do Burger King e do McDonald's. Porque eles assumiam um marketing de guerrilha. Não sei se você vai lembrar de uma propaganda da Pepsi, que o cara ia na máquina de refrigerante, comprava 2 cocas,
pra colocar no chão, porque o botão da Pepsi era muito alto Pra subir, pra e ele apertar o não botão. alcançava. Bom, isso é maravilhoso, mano. A Coca vai reclamar de uma propaganda dessa? Não vai, mano. O cara comprou 2 latas da Coca no comercial. Ele não vai reclamar. Igual o palhaço do McDonald's na fila do Burger King com sobretudo e um chapéu assim. E o cabelão vermelho de palhaço, o chapéuzão, o sapato de palhaço aparecendo. Isso são coisas criativas que são fáceis de pensar. Só que precisa de coragem pra fazer. Não é toda marca que vai assumir essa responsa. É Sacou? comprar uma briga do caramba também, O né? pior que não. O pior que não. Você não vê processo rolando sobre isso. Por quê? Ambas as marcas estão se falando, estão comunicando entre si. É uma mentira essa rivalidade? Não é. Mas assim, geralmente Coca é mais escolhido. Mas quando o teste é às cegas, Pepsi é mais escolhido. Então, esse marketing faz bem pros dois, mano. Pros dois. E quando eles dois brigam, o preço cai, a gente lucra como consumidor. Esse marketing da nossa geração era mais televisivo. Na época não tinha rede social, não tinha esse apelo que existe hoje. De Instagram, TikTok. Pô, rede social que não falta, velho. Toda semana surge uma nova. E hoje tem meio que essa adaptação pro meio digital, né, cara? Na sua visão, cara, como da área do marketing e pela tua ideia criativa, como é que você adapta isso para nova tendência, essa tendência virtual? Porque você vê hoje é muito aquele negócio de blogueirinho, aquela coisa de faça você mesmo. E, tipo, meio essas ideias assim, essas ideias bem criativas, o pessoal tem deixado de lado. Então o que acontece? Mas só que várias vezes o pessoal cria e isso vende pra caramba. No seu ver, como profissional da área, o que você acha disso? É porque vai depender bastante de como você quer comunicar a sua parada, a sua marca, o seu produto. Vamos lá. Vamos dizer que eu tenho uma loja de bebidas. Como é que eu vou comunicar isso no Instagram? Eu vou botar foto do meu estoque? Eu vou botar, como era na época da gente, uma mulher com um corpo perfeito, pouca roupa, tomando a minha cerveja? Hoje em dia isso não cabe mais, sacou? Então, você tem que pensar como, obviamente, se você é dono de empresa, pense como dono de empresa. Qual é o objetivo da empresa? ROI, beleza? ROI. Como é que eu faço esse ROI acontecer com o material criativo? Pô, tenho muitas e muitas e muitas formas. Eu posso pegar essas cervejas, por exemplo, que são saborizadas. Pô, o cara pode vir aqui pra frente da tela, bater uma laranja na outra e abrir e sair 2 cervejas. Isso é uma forma criativa de mostrar. Sacou? Teve um projeto que eu fiz para uma marca chamada Cria, lá da Bahia, que eu fiz o manifesto dos caras e aí eles iam falando e as coisas aparecendo. E teve uma estrofe inteira que eu transformei as palavras, quando a câmera se afastava, era logo do cara que estava feito com as palavras, tá ligado? Então, Caraca, maneiro. irmão, isso impactou os caras de uma forma sinistra, só que isso é feito há mais de 10 anos já. Só que qual o problema? É o que tu falou. A sensação blogueirinho entrou tanto no mercado atualmente que o criativo vai ficando um pouco mais de lado, porque ele é naturalmente mais caro. Você Deve vai, dar um trabalho, né, cara, pra fazer um negócio desse. você vai precisar. Eu tenho um vídeo no meu perfil falando sobre esse material. Mano, foram mais de 15 horas para fazer esse material, somando tudo que eu fiz, tá ligado? Da projeção da ideia até o material final. Muito mais de 15 horas. Se você olhar no ponto do lápis, se uma agência, uma empresa quer fazer um negócio bacana, ela vai gastar mais do que com um blogueiro. O blogueiro você vai pagar 3 mil reais, ele vai chegar lá com o iPhone dele, fazer 4, 5 vídeos sem conexão nenhuma com o teu público, às vezes, Sem, e vai embora. sem estratégia, né? Ele vai fazer o que ele faz pro perfil dele. Ele não vai Chega lá, pensar em fala galera, algo. eu tô aqui comprando aqui uma cerveja saborizada. É, Experimentem. é. Porque uma coisa que eu li, e é verdade, é muito melhor você investir em influenciadores menores. Menores. Por quê? Se esse cara tem fit com o teu público, tu coloca 2 mil reais na mão dele e dá 500 de produto. Vamos supor você é um cara que bebe, não, né? Um pouco. Pouco. Mas se uma marca vamos supor, Jack Daniels. Danilo, preciso criar uma parada com você
pra gente passar a vibe de Jack Daniels. Pô, tu é um cara que curte moto. Eu vi tua moto. É uma moto sinistra. Só que a gente não pode gravar um conteúdo de whisky com moto. Porque beber e dirigir não combina. Exato. Só que qual é a parte massa? Eu posso sim. Você vai de moto pro clube, pro pub, você vai tomar o seu uísque e você vai lembrar dessa frase. Pô, vou ter que ir pra casa de Uber. Deixa a moto, pega um Uber. Deixa a moto lá. Ou então você dorme lá mesmo. Você dorme na moto. Você vai no baú da moto, tira um travesseiro e encosta no chão. E aí o cara fala, pô... Eu já até imaginei no final aquela fase, consuma com moderação. Aquela música country por trás, que é mais a cara do... meio Texas, que é mais a cara do Jack Daniels. Dá pra fazer. Fica engraçado. O público vai assistir. Sacou? É igual a Coca-Cola. A Coca-Cola é responsável pelo aumento dos ataques dos ursos polares, pô. De tanto botar o ursinho lá. Porque ela botou um ursinho fofinho. E é o único urso que não tem jeito de você se safar. Se ele vier atrás de você, você morreu. Todo o restante tem. O único que não tem. É o Você ursinho sabia fofinho. que a Coca-Cola é responsável por trocar a cor da roupa do Papai Noel? Não, isso aí eu já ouvi falar. Originalmente, minha galera, a roupa do Papai Noel era verde. Só que a Coca-Cola adaptou essa roupa para uma propaganda deles e isso tomou uma proporção gigantesca no mundo. Tanto que chega na época de Natal, pronto, o ano passado eu tava com meu filho lá pra ver o caminhão da Coca-Cola passando com o Papai Noel. Todo Praticamente ano, o esse evento. Papai Noel é da Coca-Cola, é funcionários da Exato, Coca-Cola. exato. É CLT da Coca-Cola, o Papai Noel. As renas são pagas com Coca-Cola, os doentes são pagos com Coca-Cola. O Papai Noel tem 20% da Coca-Cola, inclusive. Essa foi boa. Cara, João, na sua visão, velho, tipo assim, voltando pra essa área de marketing empresarial, qual é o maior erro que um empreendedor que já, um negócio que já tem um faturamento legal comete na hora que ele decide começar no marketing? Não investir do jeito certo. Como assim? Eu vou atrás de uma agência barata que vai fazer o mesmo que todo mundo está fazendo e vou querer um retorno financeiro rápido disso. Não tem como. Se é bom e é rápido, não é barato. Se é barato e é rápido, não é bom. É simples assim. Então, se você vai, pô, Primitivo, eu faturo, sei lá, por mês eu faturo 80 mil reais. Pô, aperta um pouquinho tua margem e investe um pouquinho melhor no marketing. Separa aí, para começar, uns 4 mil reais, você paga 2 de uma agência e bota 2 de tráfego. A gente teve uma experiência recente, a gente fez uma campanha de alcance. Chegou lead, pô. Imagina se a gente faz uma campanha dedicada à venda com 2 mil reais empregado em cima de 4 criativos. Mano, vai vender, vai dar certo. Só que o criativo precisa ser bom e a campanha precisa ser boa. Então, para eu poder ter pessoas qualificadas trabalhando para mim nesse ramo do marketing para me trazer um ROI, para me trazer um retorno sobre o meu investimento, que é ROAS, né, quando a gente fala de anúncio, eu preciso desembolsar uma grana. Ou eu desembolso uma grana, ou eu desembolso parte do faturamento da minha empresa pro cara. E aí você tem que decidir o que você quer. Que se você for continuar com seu sobrinho, não vai ter ROI. A não ser que seu sobrinho seja o cara que anda com João Adib da CIMED, que aquele menino é um monstro em termos de timing e criação. O boy é muito rápido. Mas o maior erro é esse. Investir do jeito errado. Começar do jeito errado. Cara, mas tipo, eu vou uma dúvida minha mesmo. Apesar de eu ter meu trabalho, né, trabalho embarcado, recentemente eu comecei a fazer vários cursos, várias mentorias para entrar nessa vibe empreendedora. E quando eu parti para essa vibe empreendedora, eu comecei a ver muito que quando você procura na internet, tem muita gente falando que, crie seu anúncio você mesmo, faça você mesmo. E tipo assim, e eu fiquei na cabeça, marketing é simples, marketing é fácil. Até eu entender, até aparecer uma pessoa falar pra mim, marketing estratégico. Eu, que diabo é marketing estratégico? E eu o fiquei marketing do jeito certo. E eu fiquei sem entender, cara, porque todo mundo fala que você joga no Google, você abre o Google e o YouTube, todo mundo dá uma liçãozinha de CapCut ali e fala, faz isso aqui. Daí, cara, só que quando você joga na prática não é tão fácil como falam, entendeu? Então, pra você, cara, o que é esse marketing estratégico?
É literalmente um marketing direcionado para fazer a empresa vender. Pô, Primitivo, mas todo marketing não é assim? Não. Existem agências que dizem que vendem um marketing estratégico. Inclusive, eu peguei uma recentemente para prestar um serviço como designer gráfico, que como eu sou um psicopata da IA, quando eles me mandaram as cópias, os textos, os materiais, não, eu vi. GPT 100%, não mexeram em nada. GPT, isso aqui é GPT. Quando eu pego a IA e transformo ela num funcionário, o meu trabalho perde valor e qualidade. Com certeza, aquele material que eu fiz não vai ser convertido em nada. O dinheiro do cliente foi jogado fora, mano. Porque a IA, ela não é um funcionário, ela é uma ferramenta. Quando ela pega um cara que nem eu, que nem você, que usa ela em prol da criação para ter um ponto inicial de partida, é justo, é ok. Porque não vai ser, no final, na ponta final, não vai ser a escrita de um robô, a fala vai ter sentimento e intenção, a gente vai ter um objetivo que vai ser direcionado àquele texto e ele vai casar com todo o pensamento em torno do meu criativo. Então, eu preciso que a minha agência saiba disso. Quando a gente fala de marketing estratégico, eu preciso entender sobre o negócio do cliente, eu preciso ser especialista em marketing e eu preciso fazer esses dois nós se juntarem e fazer dinheiro. Uma máxima que eu aprendi é que com o marketing estratégico, eu crio o dinheiro que o cliente vai me pagar. Eu não quero que ele tire do faturamento que ele já tem. Eu quero aumentar o faturamento dele para daí sim ele me pagar. Só que eu preciso entender o ICP do cara. Eu preciso entender qual o ponto de partida do faturamento dele. Pô, tu já fatura quanto? Eu faturo 80. Tá, daqui a 6 meses. Quer tá como? Ah, 90. Show. Temos um ponto de partida. Eu preciso entender se o time comercial dele tá treinado para receber uma enxurrada de leads. Eu preciso entender se ele sabe que o trabalho digital demanda tempo para acontecer. Porque quantas vezes tu já viu um anúncio dizendo assim, bota dinheiro em tráfego, que esse dinheiro vai voltar em um mês. Não volta, irmão. Não volta. Tu começou a investir agora. Tu não sabe nem teu público-alvo, tu não sabe o que tua audiência gosta. Tu estava até ontem postando no teu Instagram o que tu gosta de ver. Mas teu público provavelmente não gosta de ver o que tu gosta de ver. É porque tem o período também, né, de análise de dados, né? Você tem que Exato. captar os dados para poder fazer, que eu acho que é onde entra a parte estratégica do negócio, né? Você saber usar aqueles dados para Exato. produzir Eu algo preciso melhor. saber o máximo da empresa do cliente para poder criar em cima daquilo. Não é que eu vou. Ah, eu achei um vídeo legal, vou replicar essa dancinha. Não faz sentido. Dependendo do meu cliente, não faz sentido. Tem cliente que sim. Se ele falar, pô, legal, vamos fazer. Uma empresa de comida, eu consigo fazer dancinha, consigo fazer trend para uma empresa de comida. Mas eu consigo fazer uma trend criativa. Eu consigo mexer, consigo fazer alguma coisa. Para um restaurante, uma hamburgueria. Restaurante não, mas hamburgueria, uma loja de hot dog, esse tipo de coisa. Eu preciso ter métricas, dados da empresa para eu criar dentro daquilo. E isso é marketing estratégico. Consequentemente, bem mais caro do que o marketing padrão. Beleza. Ó, fala galera, vocês que estão chegando agora aí no canal, no vídeo, meu nome é Danilo, esse é o Papo Adiante, o podcast oficial do @Devagar Adiante, o canal. Sigam aí no YouTube, Devagar Adiante, no Instagram, TikTok, em tudo tem esse Devagar Adiante. E aqui a gente já passa o nosso patrocinador, nosso apoiador oficial, Laboratório da Criação, uma agência de marketing estratégico aí, que é ela que tá me dando esse apoio aí nesse desenvolvimento aí do podcast nas minhas redes. E aqui o Primitivo, João Paulo Primitivo. Sigam aí, @PrimitivoMKT e @Lab da Criação. Beleza, galera? Já que eu falei aqui, fiz esse anúncio geral aqui de rede social e o caramba, eu vou partir para um lado meu. Eu Bora. comecei nessa onda de querer ser blogueirinho. Cheguei nessa onda que eu quero começar a contar histórias. Comecei a investir nessa onda de criar o podcast. Só que nessa onda de marketing, que é a ideia desvirtuada que eu tenho, a ideia errônea, agora eu sei. Mas no início eu não sabia, eu pensava que eu tava fazendo marketing. A partir do momento que eu chegava lá, tirava uma foto legal, fazendo uma pose maneira, jogava no meu Instagram e apertava turbinar.
Agora tu tem um cara chato que fica lá, ó, faz assim não, faz assim, muda essa legenda, faz Pois desse é, cara, jeito. mas na minha cabeça, quando eu apertava o turbinar ali, eu já tava sendo estratégico e fazendo marketing, velho. Daí chegou um cara pra mim e falou, pô, isso não é fazer marketing. Isso aí você só tá propagando sua imagem e aumentando seus views. Daí o que acontece? Chegaram pra mim com um tal de gerenciador de anúncios e gestão de tráfego, eu não sabia nem o que que era isso. Então, Primitivo, cara, fala aí pra galera que tá escutando. Qual é a diferença de você chegar ali só impulsionar uma publicação e você fazer uma gestão dessa publicação? Mas essa gestão estratégica, incluindo o audiovisual. Tá, vamos lá. O botão impulsionar, a gente meio que demoniza ele, não é porque ele é de todo mal. Assim, ele não dá a flexibilidade que uma empresa precisa para acertar um público certo. Para eu fazer uma campanha de teste, para eu fazer uma parada que seja diferente. E aí, quando a gente vai para um gerenciador de anúncio, lembrando que o anúncio ele começa no roteiro do criativo, tá? Então vamos supor que a gente já fez o roteiro, a gente já gravou, o criativo da gente já é bom, a gente levou para lá. Dentro do anúncio, do gerenciador de anúncio, uma campanha feita estrategicamente de tráfego pago, você consegue direcionar a idade do seu público, você consegue direcionar aonde seu público mora, você consegue direcionar se o público que você quer atingir usa iPhone ou não. Você consegue direcionar isso. Você consegue dar uma métrica salarial com base no consumo do seu público. Você consegue fazer uma distinção tão perfeita do público que você quer acertar que é muito mais provável que você venda com essa campanha do que o impulsionar. O impulsionar, ele camufla algumas coisas porque ele vai lhe dar view. Pô, seu vídeo vai bater muitas views, provavelmente muitas curtidas. Mas o que a gente está falando aqui é do ramo empresarial. Curtidas e views não pagam boleto no final do mês. Então eu preciso que minha campanha dê dinheiro. Traga pessoas para o meu WhatsApp, para o meu CRM, que comprem de mim. Então, o gerenciador de anúncio é bom porque ele vai ter um relatório, você vai conseguir ver cada métrica, entender o seu criativo, qual é o ponto fraco, qual é o ponto forte. Você consegue fazer uma campanha de repescagem, então, que a gente chama de video view. Vamos supor que você postou um criativo e aí a pessoa assistiu 75% do seu vídeo. Você consegue fazer uma campanha direcionada só para pessoas que assistiram o vídeo tal 75%. Por que eu faria essa campanha, Primitivo? Porque se ela gastou tempo assistindo 75% do meu vídeo, ela só saiu no CTA. Mas ela tem interesse no que eu falei. Então eu vou jogar um criativo novo. Eu preciso gerar desejo nela? Preciso. Remodelo o criativo, jogo o criativo para lá, jogo outra campanha, ela é batida novamente em cima dela. Se ela assistir mais uma vez 75%, essa pessoa tem interesse. Então eu consigo dimensionar, ter métricas, ter dados para estudar. E por isso o impulsionar é tão ruim. Ele tem algumas métricasinhas lá, mas são métricas de ego. Curtida, comentário, visualização. E nada disso dá dinheiro no final se não tiver atrelado a todo o processo do marketing em si. Cara, eu escutando isso, eu acho interessante porque eu vou falar um pouco da minha parte, um pouco da minha história. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Pra mim, Eu também, mano. aparecer e falar era uma dificuldade, pô. Eu era daqueles que pegava a camisa e jogava no bolso, com vergonha, com a mão suada. E tipo, e de um tempo pra cá, pô, aconteceu várias coisas na minha vida que me fizeram pensar, pô, pra que eu tô com esse medo ainda? Tem que mudar isso. E foi quando eu comecei a tentar investir nessas coisas de imagem. Comecei a botar mais coisas e eu vi que começou a ficar divertido, entendeu? Só que eu entendo que tem muita gente que tem problema em aparecer, tem vergonha, tem timidez. Um exemplo, ainda nessa parte de marketing, desculpa aí, essa parte de marketing que tem, vou dar um exemplo, pronto, tipo um advogado que tem aquela imagem padrão daquele cara centrado, todo arrumado e o caramba. Eu acredito que não são todos assim que vai ter condições de ceder para uma estratégia de marketing criativo, tá ligado? Como é que vocês encaram esse tipo de cliente, cara? Cara, depende do, do advogado. Eu consigo criar coisas criativas que não vão derrubar a sua imagem. Por exemplo, eu atendo atualmente um escritório de advocacia que eu uso IA
para mudar cenário e roupa deles. Então, quando eles falam de juiz, eu consigo colocar eles dentro do contexto que eles estão falando e consigo mudar a roupa deles para uma toga de juiz e tal. Eu consigo fazer algumas coisas que fogem do padrão, mas que aí eles não se preocupam tanto. Mas pronto, recentemente teve um vídeo de auxílio reclusão que eles fizeram e eu coloquei um dos advogados vestidos como presidente de uma cadeia para fazer o CTA no começo, uns 3 segundos. E ele reclamou, fez, pô, não acho legal. O advogado tá preso, não sei o quê. Só que aí não é o advogado que tá preso. O assunto é auxílio reclusão. Eu preciso chamar a atenção, tracionar aquela audiência. Pô, o cara passava 4 segundos do vídeo, daquele jeito. E todo o restante, terno e gravata, escritório, explicando tudo direitinho. Porque se eu não jogar o jogo da rede social, eu vou perder pra quem joga. E só o que não falta no meio do mundo é advogado maluco, pô. Tu vai dizer que nunca vi. Aquele, pô, eu esqueci o nome dele, mano. Um gordinho moreno, que era no coco e no relógio. Chegou a ver ele? Não lembro não, cara. Mano, esse bicho só dava bisu furado, pô. Como o cara se safar da lei em coisas erradas que o cara fazia. Com aquele negócio de, eu nunca vou dizer a você que é pra você fazer isso, 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 isso. Se você tá esperando que eu diga isso a você, não venha no meu perfil. O cara falou todas as formas de se safar da lei, pô. E, Isso é arrumar problema. infelizmente vai ser isso aí. Ele vai ter muito mais audiência, ele vai ter muito mais relevância. Não é muito melhor você, que ensina do jeito certo, sair um pouquinho da caixa pra chamar um pouco mais de atenção do que perder pra um cara desse? Sacou? Cara, eu tô entendendo mais ou menos como funciona esse teu processo, mas vamos lá. Eu sou teu cliente. Vamos lá. Qual é a primeira pergunta que você faz pro cliente para definir qual é a estratégia que você vai definir com ele? Como é que é o processo, é, agência cliente que você mantém para definir como é que vai ser de iniciar esse processo estratégico com ele de marketing? Eu preciso saber até onde eu posso ir com esse negócio de criação, tá? E preciso saber com ele qual é o objetivo, pelo menos nos próximos 6 meses. Pô, já teve gente que chegou pra mim, os caras faturam bem e tal. Eu só quero crescer seguidor. Já chegou isso pra mim. Pô, eu só quero aumentar o engajamento do meu perfil. Já chegou isso pra mim. Só que tem a maioria que chega, eu quero vender mais. Aí a gente cria um problema. Beleza, você quer vender mais. Mais quanto? Aí o cara não sabe. Eu preciso de objetivos concretos, que é a primeira coisa que eu pergunto a ele. Qual é o seu objetivo com essa operação, com esse projeto? Ah, eu quero vender mais. Mais quanto? Porque eu já atendi clientes que eu dei um ROAS para ele de 12. 12 não, de 6. O cara investiu 1.900, faturou 12 mil com esses 1.900 e disse que a campanha tava fraca. Entendeu? Só que eu quero vender mais. Ao fim, mais quanto? Pô, mas eu quero vender 30. Pô, tu fechou 12 contratos agora. Como é que tu quer pular para 30? Nem se dobrar o investimento, você consegue fazer isso. Porque chegou 300 leads para você e sua equipe comercial só conseguiu fechar 12. Como é que tu quer fechar 30? Tu vai dobrar o investimento e aumentar o time comercial, treinar esse time comercial para atender melhor e guiar melhor o teu lead? Se não, não faz sentido. Melhora o que tu já tem. Desses 12, vamos pular para 15, dos 15 vamos pular para os 20, dos 20 vamos pular para os 25 e assim vai. Então a primeira pergunta é: aonde você quer chegar? Qual o objetivo que a gente tem que bater com esse projeto? Porque se for algo muito além da conta, eu boto o pé dele no chão. Se for algo muito para baixo, eu jogo ele para cima. Dependendo da operação do cara e do que ele, da liberdade que ele me dá para saber sobre as métricas dele, eu vou guiar ele nessa conversa pra gente chegar num consenso. Sacou? Um negócio que eu achei interessante que você falou agora foi da parte da gestão de marketing e a gestão comercial, né, do processo de vendas. Que os dois estão bem atrelados, né, cara? Os dois caminham juntos ali. Às vezes, tipo, eu vejo muitas vezes o negócio não deu certo, a galera bota a culpa no marketing, mas não se liga no seu processo de vendas. E isso é um negócio que tá bem ligado, né? Mano, eu tenho uma forma simples de explicar isso. Você precisa que o sangue circule em todo o seu corpo, certo?
para manter ele vivo e funcionando. Digamos que você tem uma trombose na perna. Você vai arrancar o seu coração, que é o que faz o sangue rodar, para curar a sua trombose? É o que acontece nas empresas. Pô, a empresa começou a ir mal, o faturamento começou a cair. Ninguém faz estudo de nada dentro da empresa. Aí corta o marketing. O que acontece? Lá vai 20% do meu faturamento junto. Porque se eu tenho um vetor, um canal que traz cliente para cá e fica injetando o cliente com frequência, pessoas com frequência, e o meu time comercial não converte, temos um problema. Só que para saber que meu time comercial não converte, eu tenho que estudar a minha empresa. E os caras não fazem isso. Deu problema, faturamento caiu. O que a gente faz? Corta o marketing. E o marketing saindo leva 20% do faturamento, pô. Aí teu faturamento cai mais ainda. E se você tiver quebrado um contrato, aí vem multa contratual, vem toda uma dor de cabeça que você não quer ter no momento de crise. Então, estude a situação, veja onde é que está o gargalo, porque muitas vezes está no processo comercial. Está na forma que o teu vendedor conduz teu cliente. Porque o lead que vem do tráfego ele é muito mais frio do que qualquer outro lead que vem. O cara não conhece a empresa, o cara não conhece a história, o cara não conhece nada. Cara, e se um dono de negócio que tá aqui ouvindo a gente, tá assistindo aí esse papo aqui, e ele reconhece que o negócio dele tá mais no boca a boca, que o negócio dele tá estagnado, qual é o primeiro passo que tu acha que ele já deveria adotar assim de cara nessa primeira semana pra poder alavancar o negócio dele? Tá aqui na tela. Laboratório de criação, da criação aqui, ó. Por quê? O lead da indicação é maravilhoso, mano. Ele já vem quentinho, ele já vem vendido. Eu só tenho que entregar o produto na mão dele. Porque um amigo dele comprou, me indicou e ele já vem pronto. Mano. Ou por inveja ou por desejo, mas ele vem pronto. O tráfego não. Eu preciso ter uma rapaziada treinada para conduzir aquele cliente, aquele lead ali. Então contrata uma agência, meu irmão. Contrata uma agência. Tu não sabe fazer. Você descobriu isso na pele. Tu não sabe fazer. É difícil pra caramba. É, Produzir conteúdo não é fácil, não. pra quem não sabe, Danilo aqui, ele teve a péssima ideia de me contratar para gravar os vídeos dele. E ele fez um roteiro de 10 vídeos e achou que ia ser rápido gravar. E a gente gravou amanhã e metade da tarde para 7 vídeos de 10. Ele, no sétimo ele fez, não, esse aqui é o último, vou gravar mais não. E aí a gente foi cada um para suas casas. Porque a criação de conteúdo é complexa e se você tiver um cara exigente, com foco em fazer você vender, esse cara vai ser chato na produção de conteúdo. Ele vai fazer você voltar porque você esqueceu um S. Ele vai fazer voltar porque sua postura tá ruim. Ele vai fazer você voltar porque você tá falando muito baixo. Então, invista numa agência. Você, dono de empresa, tem que focar na sua empresa, gestão, liderança, comercial, tudo isso. Delegue o marketing para quem sabe fazer. Com todo o respeito do meu coração, você não sabe fazer. Cara, tu falou aí desse negócio que a gente foi fazer aqueles vídeos, foi uma situação, galera que tá assistindo aí, foi uma situação, eu jurava que eu só ia fazer uns videozinhos, editar no CapCut, tava safo. Esse cara me dava bronca toda hora, mano. Toda hora ele me chamava atenção, tá falando baixo, tá sem entonação, tá não sei o quê, a luz tá ruim. E eu, caraca, eu pensava que eu só ia pegar o celular assim, o celular na mão e o desejo no coração, mas não foi nada disso. Cara, e nessas gravações eu percebi um negócio. Tu tem um perfil que eu assemelho muito a um personagem ficcional. Pra mim, eu vejo o teu perfil criativo como um chapeleiro maluco. Aquele do marketing disruptivo, do marketing altamente inovador. Cara, o que é um marketing disruptivo? Explica pra galera o que é esse marketing disruptivo. E por que vocês escolheram esse conceito pro laboratório da criação? Porque eu acredito que na era das redes sociais, o normal é mal visto. Não mal visto, mas ele não traz a moeda mais valorizada do momento, que depois do tempo é a atenção. É o que você mais tem de valioso na sua vida, seu tempo e sua atenção. Se você trabalha demais, no futuro você vai ouvir o seu filho reclamando porque você não deu tempo e atenção a ele. Se você só não tem filho, mas é só sua esposa, você vai ter uma DR dela reclamando que você não deu tempo e atenção a ela. É a moeda mais cara do mundo. As duas, né? Tempo e atenção. Então, como eu falei antes, a minha forma de pensar, eu vou levar tudo pro extremo.
Pô, Primitivo, eu tive um cliente que fez isso. Eu preciso comunicar que eu troquei de ponto. Isso é o que ele precisava comunicar. Ele chegou pra mim e fez: eu preciso comunicar que eu troquei de ponto. Como é que tu faria isso? Eu fiz: se eu fizer a tua loja antiga sair voando, cair na nova e se construir a loja nova assim, e a gente entra na loja e mostra os pontos de interesse pro cliente. Ele olhou pra mim e fez: eu não entendi nada, mas parece muito legal. Faz. Eu gastei um dia produzindo esse material. Um dia inteiro. Quase fui atropelado, porque a loja dele era perto de frente eu via direta. E eu fiquei lá no meio da rua com a câmera filmando a loja dele, velho, antiga lá, que era lá perto da casa da noiva. E aí eu fiz, tá, inclusive tava no meu Instagram, se não me engano, esse vídeo. A loja dele, que era a parte de cima do prédio, né? Ela se abre, solta uma fumaça, como se fosse uma nave, e sai voando. E aí, onde tá o prédio novo, tinha um tapume de construção, a loja velha cai atrás do tapume, a loja nova se constrói, parede por parede e tal, e a marca dele surge na tela, e aí ela bate na fachada do prédio. Quando ela bate, o tapume sai. Aí a câmera entra na loja. Coisa de chapeleiro maluco mesmo, velho. O que seria o normal? O pessoal ia botar a foto no mapa, ó, a gente saiu daqui pra cá, e ia botar uns takezinhos da loja. A música, meu irmão, foi totalmente contrário ao que a gente já fazia pra esse cara, pô. Totalmente contrário. Eu botei um hip hop num cara que vende terno, pô. Terno. Agora, por que encaixou? A vibe do momento. Eu precisava chamar a atenção. O público dele, em sua maioria, que já segue, não, que já compra ele, é masculino. Por incrível que pareça, a maior parte do público dele é feminino. Sério, velho? Porque quem toma decisão de roupa é quem, irmão? É mulher que manda, né, velho? velho. Não tem pra onde correr, Não não. tem pra onde correr. E aí eu fiz isso e ele levou uma enxurrada de elogios. Ficou sinistro, ficou sinistro. Demorou muito tempo, foi muito trabalhoso. Mas quando você leva ao extremo, irmão, isso aqui é impossível de acontecer. Pronto, é isso que eu vou fazer. Cara, tu falando essa tua ideia de chapeleiro maluco e tal, eu olho até pro logo assim, que já tem até um produto químico aqui, um negócio bem doido. Como surgiu essa ideia do laboratório da criação, cara? Qual foi o problema que vocês viram no mercado pra decidir criar uma agência com essa ideia criativa e disruptiva? Mais do mesmo. O marketing hoje, na minha visão, ele virou linha de produção, pastel. Tem um monte pronto aqui, eu vou fritar e vou jogar pra fora e eu vou fazendo isso até o cliente falar: cansei, quero trocar. Entendeu? Eu quero mostrar pra galera que criatividade vende, pô. Criatividade vende. Só que você vai ter que ter um pouco mais de paciência. Porque primeiro, você vai virar uma Red Bull. Irmão, ninguém faz conteúdo como a Red Bull faz. Ninguém bota um skatista pra pular de um Hércules. Só a Red Bull. Ninguém bota um paraquedista que vai pular de um avião segurando na asa do avião. Só a Red Bull. Então você tem que ser criativo para as pessoas quererem comprar da sua marca. A gente tem que gerar desejo. E existem várias formas de gerar desejo. Então, o pior problema que eu vi no marketing atualmente é isso, é a linha de produção. Tripézinho parado, legenda, imagem de apoio. Tripé parado, legenda, imagem de apoio. Só tem isso? Não. Faz um take aqui, bota imagem de apoio, faz um take ali, bota imagem de apoio. Pô, meu irmão, dá pra fazer melhor. Dá pra fazer melhor, num tempo melhor, tá ligado? Então, essa foi a pior dor que eu escuto de cliente, né? Que eu tirei do meu coração, porque eu sou um artista. Os clientes reclamam, pô, é muito a mesma coisa todo mundo. Então, quando eu faço um advogado começar um vídeo puxando uma lixeira, quando a gente fala de limbo previdenciário, ele tá dentro de uma lixeira, a câmera, dentro de uma lixeira. O cara vai puxar e vai ver o advogado. Mas qual é o intuito disso? Como é que é o limbo? É escuro. O mano tá embaixo da mesa. A câmera tá um breu. Aonde é que tem a luz? Quando o advogado puxa. Então quem vai tirar do limbo? O primeiro rosto que tu vê é aquele advogado. E é isso que ele faz. Ele puxa, olha e bota a mão na câmera e traz o cara. Só que quando ele bota a mão na câmera aqui, eu faço um efeito especial que quando ele tira a mão, a câmera tá de frente já. Como se estivesse na cadeira do cara sendo atendido. E aí ele explica o que é limbo previdenciário. Tirou o cara das trevas e levou pra luz do Exato. conhecimento. E elucidou o cara no conhecimento. Elucidou o cara. Exatamente. Cara, é uma ideia do caramba. Maneiro. E daí, tipo assim, olhando aqui pra essa onda aí do laboratório. Laboratório.
da ideia de experimento, teste constante, como é que vem essa ideia aí? É o quê? Pronto, aqui, ó, aquela ideia das meninas superpoderosas, o professor Antônio acidentalmente jogou o elemento X. Rapaz, não é uma boa comparação, porque nada que a gente faz é acidentalmente. Talvez uma coisa ou outra bate a mais do que a gente pensou, mas nada é acidentalmente. Mas o lance do laboratório é isso mesmo. Pô, se reinventar, criar coisa nova, testar coisa nova. Porque quem vende marketing como matemática exata está mentindo para você. Não é uma matemática exata, não é. Nem com tráfego pago, nem com tráfego pago. Não é matemática exata. O que eu preciso fazer com o marketing, inclusive o marketing estratégico, é tentativa e erro. Eu vou criar criativos, gravar criativos, subir numa campanha, vou botar um dinheiro e botar para rodar. Pô, tem um criativo aqui que está saindo melhor que o outro? Tem. Pausa essa campanha, pega esse criativo, estuda ele, cria mais criativos e faz outra campanha. Quando a gente acha um criativo campeão, que é aquele cara que desponta, o criativo despontou. Pô, todos trouxeram uma média de 15, 12, 13. Esse daqui me trouxe 53. É um criativo campeão. A gente vai estudar ele, vai desmembrar ele, entender e só vai criar nesse modelo agora. E não é a mesma coisa. É pegar o modelo e replicar em formatos. E a gente vai trazendo criativos novos, criando novos campeões para assim conseguir trazer mais atenção, mais dinheiro e o ROI que o empresário tanto trabalha. Beleza, show de bola. Cara, você como agência de marketing, qual é o tipo de cliente ideal aquele que facilita a alavancagem da estratégia e qual é aquele cliente ruim, aquele que vocês recusam, mesmo que pague bem? Cara, o cliente ruim para mim, porque assim, cliente bom para agência de marketing, qualquer empresa, toda empresa precisa de marketing. Mas o ponto diferencial do cliente bom é o cliente que faz, pô, contratei vocês, o pacote full com estratégia de conteúdo inclusa. Eu vou criar a estratégia para você e você vai deixar eu levar a estratégia. O cliente ruim é, contratei você, o pacote full, para você criar tudo, você vai criar minha estratégia de conteúdo. Quando eu te entregar, vai passar um mês e tu não vai deixar eu fazer minha estratégia. Porque o primeiro vídeo que eu postei, ou os primeiros 5 que saíram naquele mês, tu não curtiu. Não deu o engajamento que você pensou. Não deu as curtidas que você pensou. Então o cliente ruim é o cliente que não deixa eu seguir estratégia e o cliente bom é o cliente que deixa eu seguir estratégia. Porque pelo fato de eu trabalhar com criatividade, eles acham que é algo aleatório. E não é aleatório. Na hora que eu tava gravando esse material que eu falei do lixo com os advogados, eles não entenderam nada, irmão. Eles acharam que era loucura da minha cabeça porque eu queria um take novo. Mas qual foi a minha falha? Agora, quando eles assistirem isso, vão saber o porquê do lixo, o porquê da escuridão, o porquê das coisas. Então, o cliente bom, ele me deixa seguir estratégia. O cliente ruim, ele não deixa eu seguir estratégia. E, tipo assim, qual é o erro mais comum dos negócios que tentam somente aparecer mais em rede social, tá ligado? Sem o erro mais comum que acontece. Falta de intenção, falta de objetivo do negócio. É o que eu falei. Sempre que eu vou começar uma parceria com alguma empresa, eu preciso saber onde ele quer chegar. E aí a falha da empresa é quando ela não sabe onde ela quer chegar. Porque se tu é o dono, tu conhece todos os pontos da tua empresa. E se não conhece, era para conhecer, viu? Você tem que saber qual é o próximo lugar. Você tem que saber qual o patamar que eu quero atingir daqui a um ano. E aí, se você sabe disso, fica mais fácil de trabalhar com marketing. Agora, quando você não sabe, irmão, como é que a galera do marketing vai saber se é uma equipe terceirizada para fazer a tua empresa crescer, só que tu não sabe o ponto de falha da tua empresa? Às vezes tu acha que tá vendendo pouco porque o tráfego tá ruim, mas teu produto é horrível. Simplesmente porque tu não testou, tu não fez uma pesquisazinha de mercado com o teu cliente. Tu não perguntou ao teu cliente, e aí, é bom? Só isso já ajudaria muito, sacou? Cara, até outro ponto aqui, é uma dúvida pessoal. Tô entrando nessa onda agora. No começo eu achava que o cara que tem muito seguidor, ele, tipo, tem público, ele vende, a imagem dele vende, o produto dele vende. E o que tem pouco seguidor seria o contrário. Vende pouco, a imagem dele não é tão forte e tal. Só que na prática eu vi que isso não é muito real, cara.
O que dá uma luz sobre isso aí, pô, pra quem tá assistindo aqui, para o cara não ter na cabeça que quantidade é qualidade. Dá uma luz sobre esse ponto aí. Vamos lá, deixa eu fazer uma analogia com uma posição que a gente conhece. No jiu-jitsu, se eu falo pra você, Danilo, eu treino jiu-jitsu desde 2012. Se a gente fosse sair na mão agora, tu ganhava ou perdia? Eu perdi. Por quê? Tu não Porque sabe se eu sou bom de jiu-jitsu, mas é, tu sabe que eu treino há muito tempo. Então você pressupõe que pelo tempo que eu tenho de treino, eu seja bom de jiu-jitsu. É a mesma coisa na rede social. Quando eu vejo um cara com 20 mil seguidores, 30 mil seguidores, eu pressuponho que aquele cara tem muito dinheiro. Só que o que não falta no meio do nosso país, principalmente, é influenciador com 2 milhões de seguidores e entregador de iFood. Nada contra entregador de iFood, tá? Mas o cara que tem 1 milhão ou 2 milhões de seguidores, ele tem que monetizar essa audiência. Senão, ele teve um esforço para criar essa audiência para nada. é porque às vezes também o cara tá ali, tipo, aparece, mas ele não vende, né? Tipo, o Exato. pessoal consome o que ele coloca, mas, tipo assim, ele não consegue vender alguma coisa. Mas nem sempre ele precisa de um produto. Às vezes ele precisa de um AdSense. Talvez se ele migrasse de um Instagram da vida para um vídeo um pouco mais longo, o AdSense batesse legal. O YouTube paga em dólar, pô. Batesse legal. Então, não, mas e aí o que, que eu faço depois disso? Pô, abre uma empresa, pô. Tu tá recebendo em dólar. No Brasil tu tá milionário, pô. Abre uma empresa, irmão. Uma empresa de quê? Abre uma produtora, tu não trabalha com conteúdo. Abre uma agência para agenciar pessoas que trabalham com o que tu trabalha. Felipe Tito é um caso desse. Tô Felipe ligado. Tito ficou famoso, abriu a Titânio para agenciar outros famosos para ganhar dinheiro. E aí ele dá trabalho para os famosos gravarem propagandas e pega uma parcela da fatia do dinheiro. É quase aquele negócio de um jogador de futebol que começou a agenciar outros, né? Exato, exato. É um Tem ciclo muito no sem fim. mercado, ciclo sem fim. Cara, senhor chapeleiro maluco, me dê uma diretriz. O que eu tenho que observar antes de contratar uma agência de marketing ou um freelancer? Pô, que perguntinha safada, mas vamos lá. Agência de marketing. Primeiro você tem que entender se ela conversa com a sua empresa. Qual o tipo de conteúdo que ela produz, qual o tipo de conteúdo que está no feed dela, e se ela tem algum cliente que, pô, tem um nicho parecido com o seu. Pô, Primitivo, mas eu sou advogado e o cara atende médico. É um nicho parecido. Mas eu sou advogado e o cara é médico. Sim, é um nicho parecido. Pô, eu vou ter que usar um termo que eu uso em casa, mas me perdoe, viu? São nichos engessados. Direito, medicina, ortopedia nem tanto, tá ficando mais solto, tá fazendo um negócio mais legal. Mas essas profissões mais que exigem mais seriedade, elas têm que ver se a empresa que ela atende, que ela quer contratar, atende outras pessoas sérias. Porque aí ele vai, depois disso, confirmei, atende. O que eu quero saber agora? Ele faz um material criativo do jeito que eu quero, ou ele faz um materialzinho padrão do jeito que eu quero? Você vai analisar as agências de forma seguinte: vá para a reunião. Se o cara não souber sobre negócio, o marketing dele não é estratégico. Se o cara não sabe conversar com você sobre métrica de venda, como ele pode te ajudar com lead vindo para dentro da tua empresa, se ele não sabe te ler um relatório de tráfego pago, se ele não sabe te ajudar na junção do marketing com a empresa, ROI, ROAS, a taxa de conversão, se ele não sabe nada disso, o marketing não é estratégico. Então fuja, porque vai ser dinheiro jogado fora. O cara vai se empenhar em trazer view e curtida, só que a gente sabe que isso não vai converter. Então, pense numa agência que sabe sobre negócios de uma forma que agregue a sua empresa a faturar mais. É simples assim. Vá para a reunião com o cara e veja se ele sabe sobre o negócio. Show. E se eu pudesse fazer uma coisa hoje, uma coisa essa semana, pra melhorar o meu marketing, por onde eu deveria começar? Mandando a mensagem pro laboratório da criação. Tô falando do laboratório da criação, senhor chapeleiro maluco. Você tem essa ideia meio maluca de conduzir
essa ideia meia disruptiva, essa ideia diferencial, a partir do momento que o laboratório da criação expandir o cartel de clientes, não vai banalizar? Vocês têm alguma ideia com relação a isso? Não, porque o marketing ele é personalizado. Quando a gente vai pro lance da criatividade, essa é a parte boa. Não dá para replicar. Não dá porque é impossível? Não, não dá porque eu não quero, não vai ser replicado. Porque se eu estou conversando com o público de um médico, eu não tenho a mesma flexibilidade para conversar com o público de advogado. Ou com o público de uma hamburgueria, que eu mais gosto de trabalhar é esse ramo da alimentação, porque, meu irmão, Trabalha, os, trabalha e come, né, os, cara? cara, os caras não se preocupam com o que eu vou fazer. Eu fiz um E trabalho. ainda dão um lanche, né? Tô, eu fiz um trabalho um tempo atrás com a rapaziada da Burg Session. Foi um feat meu com a Covil. A Covil é uma das melhores produtoras que eu já vi. Os caras são bons de audiovisual. Só que eles precisavam de loucura. De alguém que pensasse de uma forma diferente deles para criar algo legal. E aí eu fui no Burg Session com os caras e eu vi que tinha, meu irmão, todo grafitado o ambiente. Aí tinha um disco voador num canto, tinha um ET no outro. Eu comecei a olhar para aquilo e o dono achando que eu tava meio chapado. Aí um dos caras da Covil falou: Não, ele é assim mesmo. Eu cheguei na parede, tinha um disco voador assim. Eu comecei a botar a mão na parede fazendo esse gesto. Pra quê? Esse foi o pensamento do dono. Pra quê? Só que aí, se você for ver esse vídeo que tá no perfil dos caras, eu fiz o cara que apresentou o vídeo ser abduzido por essa nave. Ele foi abduzido num lugar, foi jogado em outro lugar, onde apareceu os hambúrgueres da Burg Session. Está chovendo hambúrguer? A gente fez um stop motion da parada, ficou massa. O pedestal ia girando e cada girozinho que ele dava era um hambúrguer que aparecia diferente e tal. E eu, meu irmão, fiz isso pra eles, fiz isso pra Loucos por Coxinha, em parceria com os caras. Então, não tem como replicar. Não vai ficar banal, porque cada empresa vai me dar um tipo de liberdade diferente e eu consigo criar coisas fora do padrão. Tipo, enche o seu saco falando da cria, porque a cria me dá uma liberdade. A cria não me dá roteiro. Ele fala, grava o material, faz aqui, ó. Faz aí. O último criativo que eu fiz pra cria era eles falando que tinha um lançamento em 7 dias. Era um cara sentado numa cadeira em um fundo branco, com uma roupa mais ou menos parecida com a minha, só que a cabeça do cara no monitor de LED, de tubo daqueles do PC antigão. Ele tava com o teclado no colo e ele digitava o que aparecia na cara dele. Anunciando pro público que ia ter um lançamento, não sei o que, blá blá blá. Eu mandei os caras, meu irmão, de onde tu tira essas ideias? Então, eu não sei não. Passa aqui na minha mente aqui, eu pego e executo. E aí funciona. Cara, o Laboratório da Criação, essa agência de marketing, ela é como? Você fala muito do audiovisual e tal, mas a parte de. Depois, a parte de tráfego tá incluído? A parte de gestão de tráfego, CRM, essas coisas. Que é pra saber se essas métricas. Se o marketing tá dando resultado, também faz parte do serviço? Meu irmão, se você quiser um pacote que tem um ASG que vai limpar a sua empresa, eu consigo. Da estratégia de conteúdo até a execução da postagem do Instagram do cara, eu faço. A gente faz de uma forma. Não tem problema, meu irmão. A única dor de cabeça que você vai ter vai ser aprovar o que eu fiz. Eu vou te mandar pronto, tu vai olhar. Primitivo, gostei. Pode postar. Ok. Primitivo, não gostei. A gente volta para a mesa de criação, refaz o que você não gostou e apresenta de novo. A única dor de cabeça que eu quero que o empresário tenha quando contratar o laboratório da criação é de aprovar os posts. Ele não vai postar. Ele não vai precisar criar roteiro. Ele não vai precisar pensar em arte. Ele não vai precisar pensar em texto para as coisas. Não, ele só vai aprovar. Tá aqui, irmão. Aprova aí. Gostou? Gostei. Primitivo. Ficou massa. Vou postar. Show. E essa parte do tráfego? Como é que vai ser, como é que é a definição, tipo, de quanto, qual é o momento de aplicar, quanto aplicar, como é que vai funcionar, como é que funciona isso aí? Tráfego é igual o exercício físico. Quanto mais cedo você começar, melhor. Porque aí começou agora, daqui a 3 meses, a gente já tem métricas suficientes para estudar e saber público-alvo, quando postar, o que postar, qual tipo de criativo que funciona mais. Então, tráfego é sempre bom. Se você puder começar com marketing já com tráfego incluso, show. Primitivo, um valor mínimo para investir em tráfego. R$ 1.000 é um valor bacana para você investir, para começar a investir em tráfego.
R$ 1.000. Só que um audiovisual, um tráfego bem feito, ele está sempre acompanhado de um audiovisual bem feito. Então, por isso que no laboratório a gente trabalha dessa forma. Eu vou sempre te indicar um pacote completo. Meu irmão, você vai vir com algumas artes estáticas, vídeos criativos e estratégicos e um tráfego pago bacana. Primitivo, como é que eu vou saber se esse tráfego funciona? No laboratório da criação, a gente trabalha com todas essas áreas em conjunto. Como se fosse não, são engrenagens que trabalham em conjunto ali. Eu vou te passar um relatório do teu tráfego, tu vai saber quanto foi gasto, quantas conversas foram iniciadas, quanto falta do teu saldo para acabar, porque deixar acabar o saldo é algo crucial que não pode acontecer. É bom sempre estar reabastecendo, porque tu vai ter que pausar a tua campanha que talvez esteja boa, pausou, ela por algum motivo não voltou bem. Que isso já aconteceu várias e várias vezes com outras empresas. Então tu vai ter um relatóriozinho, tu vai entender tintim por tintim, o que funcionou, o que não funcionou, o custo por lead, que pode estar alto, a gente tem que pensar em algo para reduzir. Então, tu vai ser atualizado de tudo que está acontecendo no teu Instagram, mesmo sem você botar a mão. Sem você ter que estar ali no dia a dia nesse trato com rede social. E é importante ressaltar que a gente não responde direct. Direct são coisas muito, muito pessoais. É interessante que o dono da empresa responda o direct ou a pessoa responsável pela rede social. Pô, Primitivo, por quê? Porque eu sou especialista em marketing, eu não sou especialista no seu produto. Então, se uma pessoa chega com dúvida, eu abordo essa pessoa no direct, aí ela tem uma dúvida específica que eu não sei responder. E aí o tempo de resposta dessa pessoa aumenta em 2, 3, 4 horas. Era muito melhor o seu atendente responder essa pessoa vem com uma dúvida, ele responde na hora. A partir do momento que eu abordo, eu aumento o gap de tempo de resposta. E quanto mais tempo de resposta eu dou para o aumento do cliente, mais chance eu dou da concorrência vir catar esse cliente de mim. Então, por isso que eu sempre incentivo. Bote o seu atendente para falar nos directs. Todo o restante é com a gente. Porque é algo pessoal. E stories também é importante que seja feito interno. Porque aí é backstage, é dia a dia da empresa, a gente não vai ter como estar lá todo dia. Então é importante que alguém faça isso. Alimente os stories da empresa. Então, stories e direct, como são coisas mais pessoais, a gente direciona para a própria empresa. Todo o restante é nosso. Show. Caraca, pelo que tu tá falando aí, o Laboratório da Criação tem uma estrutura bem completa, né? Pra atender o cliente que tá É interessado assim aí em como eu, tá. pô, é bem robusto. Não, também não vamos exagerar, Não, cara. eu sou robusto, vai negar que eu sou robusto. Tem uma estrutura bem robusta aí pra chegar a receber esse cliente novo aí que tá querendo chegar. Galera, vocês estão assistindo aí, ó. Laboratório da Criação aí, uma agência de marketing estratégico que tá surgindo no mercado aí, que tá no mercado, na verdade. E quem tiver interesse aí de alavancar o seu negócio, de alavancar suas estratégias, procura aí, ó, manda uma mensagem aí, @lab da criação, fala com o Primitivo, que ele tá lá, vai estar lá pronto aí para receber vocês de braços abertos e com um cafezinho do lado. E quem chegar lá e falar assim, ó, eu vim devagar e vou adiante, tem um desconto diferenciado. Vim devagar e vou adiante, tem um desconto diferenciado. Eu só vou revelar o desconto quando você chegar lá na conversa. Agora eu gostei, cara, já tive meu primeiro cupom, ó, galera, meu primeiro cupom. Um real blogueirinho. Só falta receber o primeiro presentinho aqui na mesa, mas já tive meu primeiro cupom, olha. Marca aí o check. E aí, cara, a gente falou muito de marketing aí, velho. A gente falou, acho que no final a gente só falou de dinheiro. Falou que todo mundo gosta de ouvir, né? Mas, cara, eu acho a ideia super legal, velho. Eu tô participando desse negócio aí contigo, eu tô achando muito legal. Eu tô ansioso pra ver o resultado que isso vai dar. E pelo que eu tô vendo, vai dar um resultado legal. E eu espero que dê um resultado legal, velho. Vamos lá, cara. Já estamos perto aí de fechar aí o nosso horário. Muito obrigado por ter participado aqui, por ter sido o meu primeiro convidado aqui nessa ideia do Papo A Adiante. cobaia. Foi a cobaia. Foi muito legal bater esse papo contigo aí. Depois a gente vai trocar uma ideia aí pra ver os feedbacks, que sempre tem feedback em tudo pra saber onde pode melhorar, onde não. E como você é o cara da ideia do chapeleiro maluco, eu acho que teus feedbacks vão ser massa. Mas muito obrigado aí por ter participado aí.
Queria agradecer bem isso aí. E deixa uma mensagem aí pra galera que tá aí acompanhando. Fala um pouco aí, deixa sua mensagem como primitivo, João Paulo Primitivo. Eu quero a sua mensagem pessoal, a sua mensagem de vida. E eu também quero a sua mensagem como marqueteiro, como agente de marketing. Eu consigo fazer em uma mensagem só. Atualmente eu sou pai de 2 meninos e a mensagem que eu deixo pra vocês é: meu filho recentemente ele pegou um pedaço de um carro quebrado e fez: "Olha, é um avião". Não corrija. É isso que quebra a criatividade hoje em dia. Como todo mundo ao seu redor é quadrado, você quer deixar o seu filho quadradinho. Deixe o seu filho criar. No futuro, ele pode estar, meu irmão, ser diferenciado por causa disso. Foi o que meus pais fizeram comigo. Então, tanto eu quanto meus irmãos têm a linha de pensamento em termos de criação muito parecida. Então, criem seus filhos com criatividade e sejam criativos no dia a dia com seus filhos. Isso é muito importante. Se vocês forem criativos em uma área, essa criatividade vai transbordar para todas as outras. E aí você vai ser melhor no seu negócio porque você é mais criativo. Você vai ser melhor no seu esporte porque você é mais criativo. E você vai ser um pai melhor, uma mãe melhor porque você é mais criativo. Então seja criativo. Fala galera, chegamos aqui ao final do primeiro programa do Papo Adiante, o podcast oficial do canal Devagar Adiante. Muito obrigado por ter nos acompanhado até agora. Fiquem com Deus e sempre continuem, sempre em avante, sempre adiante, sempre devagar. O negócio é nunca parar, cara. O cara nunca pode parar. Tem uma filosofia que eu tenho comigo que é aquele negócio: você pode ir devagar, mas você não pode parar. Porque você tem sempre você tem que evoluir, você sempre tem que ser no outro dia uma pessoa melhor do que você foi hoje. 100%. E é isso aí, galera. Fiquem com Deus e até mais. Valeu! Eu achei divertido.